Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Onde estamos aqui hoje? Deixe-me ver, para a gente não se perder, sempre tem uma numeraçãozinha de cada episódio. Hoje Mateus capítulo 1, parte 1, episódio de número 575, Mateus capítulo 1, parte 1. Joia demais, a gente segue agora numa nova jornada, a 8ª temporada, pelo livro de Mateus, capítulo por capítulo. Vai ser uma jornada muito legal, espero que você esteja conosco aí até o finalzinho. Então o meu convite a você é leia o capítulo, depois vem para cá, convida mais gente se você está gostando e vamos ouvir toda a explanação, toda a teologia, toda a explicação do texto bíblico para você compreender o significado. A gente faz uma interpretação histórico-gramatical aqui do texto, fidedigna ao conteúdo, tá bom? Sem invenções, para a gente poder entender melhor o texto, com a ajuda de muitos eruditos bíblicos e comentaristas aí. A gente traz para você um estudo fantástico do texto bíblico, muito aprendizado, transformação para a sua vida, aquilo que você absorve faz muito sentido na sua jornada diária, tá bom? Hoje a gente vai ter algumas lições genealógicas da genealogia de Jesus, o que a gente aprende com essas histórias, tá bom? E vai ser muito legal. Vamos lá, começar do começo aqui então. Nós somos tentados, meus queridos, a ignorar a série de nomes com que o Novo Testamento começa, né? Lucas traz uma genealogia interessante, a de Mateus também tem outro foco, mas às vezes a gente acha que essas genealogias é uma leitura cansativa e não tem significado algum, mas tem lições preciosas, é como se fosse apenas uma relíquia dos anais da história judaica, mas é mais do que isso. Mesmo as genealogias lá de Gênesis, onde a gente viu, e você encontra o livro de Gênesis aí, que nós fizemos um estudo de cada capítulo, eles são eloquentes em lições sobre a vida humana, a sua brevidade, as suas mudanças, a sua sucessão, a sua unidade no meio da diversidade. E a genealogia do nosso Senhor, ela tem a sua importância peculiar, nos lembrando de muitos fatos. Entre eles, de que Cristo é verdadeiramente humano. Será um grande erro se concebermos a sua divindade de modo a diminuir de alguma forma a nossa ideia da sua humanidade. Ele era um homem tão verdadeiro como se não tivesse sido mais que um homem. A divindade nele transborda a sua humanidade. Preenche-a, envolve-a, mas não a destrói. Cristo não é um semideus a meio caminho entre homem e Deus, não. Ele é perfeitamente um com seu Pai no lado divino de sua natureza e ele é igualmente um conosco no lado humano. Cristo tem um relacionamento próximo com outros homens, sua lição é clara. Ele não desce do céu como um anjo, não, ele nem aparece de repente à porta da nossa tenda como os 3 homens apareceram a Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 2. Ele vem na linhagem de uma família conhecida e ocupa seu lugar na árvore genealógica. Essa árvore genealógica, ela sugere um parentesco. Uma família é mais do que um conjunto de homens, mulheres e crianças mais ou menos intimamente associados, como os grãos de areia à beira-mar. Não, há uma relação de sangue
aqui. O nosso Senhor estende o seu parentesco mais próximo a todos os que fazem a vontade de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 50. O passado e a sua história, ela nos remete à presença dele, a Cristo. Ele tem suas raízes nos tempos. Aqueles anos sombrios e tristes não vieram e desapareceram em vão. Todos estavam lançando o alicerce sobre o qual, na plenitude dos tempos, Deus construiria seu glorioso templo. No entanto, os homens cujos nomes estão imortalizados nesta lista não sabiam do seu destino elevado. Eles não tinham a menor noção do que estavam fazendo parte. Nós vivemos para um futuro que está além da nossa visão e compreensão. Algumas pessoas se orgulham de um pedigree nobre. No entanto, é possível ser o descendente inútil de uma casa gloriosa, pois as famílias muitas vezes degeneram. Por outro lado, muitos dos melhores homens emergiram da obscuridade. A linhagem de Cristo remonta até Abraão, o amigo de Deus. E em Cristo a fé e a piedade de Abraão são aperfeiçoadas e as promessas a Abraão são cumpridas. Cristo é o herdeiro de Davi. Ele herda o reinado de Davi e o excede em muito, percebendo de fato que Davi pronunciou imperfeitamente como um tipo. O propósito de Mateus é mostrar que Jesus, segundo a carne, era o herdeiro de Davi e de Abraão. Lembre-se que ele tem um foco judaico na sua mensagem. O verdadeiro herdeiro das promessas e das responsabilidades de Israel no seu nascimento. Os israelitas instruídos, eles poderiam exclamar: um filho nos nasceu. Alguém que entrou para uma família de fortuna quebrada, mas conseguiu resgatar isso. Que veio não para construir uma competência para si mesmo, mas para aceitar as obrigações da família e trabalhar para ela uma emancipação plena. Também, meus queridos ouvintes, era necessário que Jesus fosse reconhecido como herdeiro de Davi, como prometido rei ideal a Israel. Não faltaram sinais de que era chegado o momento do nascimento de Cristo. O mundo havia feito tudo o que provavelmente faria sem as novas influências que Cristo trouxe para ele. Nenhum governo esteve mais no comando da regeneração do mundo do que Roma naquele tempo. Uma política esclarecida, a ousadia de estadistas, o domínio extenso, poderiam ter abolido as desgraças do mundo, mas não foi assim. Não era necessário mais do que Roma tinha dado ao mundo. Na Grécia, a cultura deu o seu melhor. No Extremo Oriente, pessoas significativas de destaque na história, como Buda, Confúcio, Zoroastro, fizeram tudo que a sabedoria, a pureza humanas podiam fazer para regular a vida e elevar os pensamentos dos homens. A lei judaica, o mosaicismo em todos os seus departamentos também foi cumprido. Ele rendeu o maior benefício agora e estava se deteriorando. Um sentimento geral estava se espalhando por muitas terras de que o mundo precisava mais do que uma ajuda terrena. Precisava de uma ajuda que viesse de cima. Observe, também a preparação para o evangelho, na expansão dos judeus por todo o mundo comercial, a prevalência geral da língua grega como língua franca naquele mundo antigo. À primeira vista, poder-se-ia supor que muitos bons fins teriam sido alcançados pelo aparecimento de Cristo muito antes da história do mundo, na história do mundo. O que impediu Cristo de vir 2000 anos antes dele e de dar ao mundo a vantagem de 2000 anos a mais de desfrute da melhor forma de religião e espiritualidade? Se Cristo tivesse vindo assim que a promessa foi feita, o mundo teria sido encontrado despreparado para o dom e incapaz de dar-lhe até mesmo a acolhida moderada que mais tarde ele encontrou. Veja que a lei deve primeiro fazer o seu trabalho, aprofundando o sentido do dever, estimulando a consciência, revelando a santidade de Deus e mostrando aos homens a sua perdição.
O grande dom do Espírito Santo, a promessa por proeminência, não teria sido bem recebido. Deus teve que educar o mundo, como os pais educam os filhos, atraindo-os para a frente por meio de dons insignificantes, ensinando-os gradualmente a ansiar por algo mais elevado. Ele os ensinou a pensar nele, a conhecê-lo, confiar nele, dando-lhes o que se adequava às suas condições e gostos, e assim eles aprenderam gradativamente a valorizar o que ele mais estimava, uma prosperidade espiritual interior que brotava de dentro. Na genealogia de Nosso Senhor, encontrada aqui nesse capítulo 1 de Mateus, são mencionados indivíduos que não honrariam nenhum pedigree. O orgulho de nascimento que muitos de nós sentimos diminuiria se toda a ancestralidade da qual nascemos fosse registrada com biografias anexadas a ela. Só precisamos voltar o suficiente para encontrar a mancha. Pior ainda, quem pode dizer o que serão os próprios filhos, ou até que ponto a desgraça pode ter vindo de tendências herdadas. Nosso Senhor não evitou a contaminação a que foi necessariamente exposto pela sua verdadeira entrada na família humana. O filho de Davi, o filho de Abraão. Davi teve muitos filhos. Ele também teve muitos descendentes. Abraão ainda tinha uma posteridade numerosa. Mas entre todos os filhos de Davi e de Abraão, Jesus é o Filho. Da mesma forma, ele é o Filho do homem. Aqui está uma marca de excelência insuperável. Em toda a família humana, não há ninguém que se compare a ele. Pessoalmente, oficialmente, relativamente. Esses títulos indicam que ele é a semente prometida da aliança e a semente a quem também são prometidas as bênçãos da aliança. Deus fez sua aliança com Abraão e a sua semente, de muitos, mas como de um só, que é Cristo. Nele todas as famílias da terra são abençoadas, como foi prometido a Abraão. Afirmar isto é obviamente a intenção do evangelista aqui. Assim nós entendemos as suas palavras, a genealogia de Jesus, o Cristo. Jesus é o antitipo de todas as pessoas sagradamente ungidas, os profetas, sacerdotes, reis. Só ele uniu em si todos esses cargos. Sua unção era do Espírito Santo. O óleo da unção tipificou o Espírito de Deus. Portanto, disse que a unção do santo transmite ensino espiritual e conhecimento celestial. Alguns dos ancestrais de Jesus eram príncipes da aristocracia da virtude. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Asa, Josafá, Ezequias, Josias, Zorobabel, mas o próprio Jesus era imensamente superior ao melhor de todos eles. Alguns eram pessoas de fama manchada: Roboão, Abias, Uzias, Azaz, Manassés, Amon, Jeconias. Os patriarcas de Davi para cima eram ancestrais comuns de José e Maria. Os últimos patriarcas nessa lista eram ancestrais de José, marido de Maria. Portanto, aqui de Jesus, supostamente, que supunha-se que fosse o filho de José. No entanto, como filho de José, adotado que seja, o seu título ao trono de Davi era válido. Mas que Jesus também era filho de Davi no sangue e na lei é evidente lá na genealogia de Lucas. Você encontra isso lá. Que segue a linhagem através de Maria, no começo do livro. José, cujo pai era Jacó, de acordo com Mateus, é em Lucas chamado de o filho de Eli. Em conformidade com o costume judaico de traçar todas as genealogias através dos homens. De todas as maneiras, então, seja por lei ou por sangue, Jesus é provado ser o filho do rei Davi e tem direito ao trono. Nessas genealogias aqui dele, há dificuldades que agora não estamos em condições de resolver. Estas, porém, não foram dificuldades para os contemporâneos dos evangelistas.
porque familiarizados com os costumes hebraicos e com acesso aos registros nacionais. Abraão era o filho mais novo de Terá. O mesmo aconteceu com Isaac de Abraão, o mesmo aconteceu com Jacó de Isaac, assim foi Judá de Jacó. Fares e Zara são ambos mencionados na genealogia. Davi também era filho mais novo de Jessé, e na família de Davi, Salomão, o ancestral de José, e Natã, o ancestral de Maria, eram ambos filhos mais novos. Observe ainda que das 4 mulheres, além da Virgem, cujos nomes são apresentados, 2 eram gentias, Raabe e Ruth. O Antigo Testamento começa com a geração dos corações e da terra. O Novo Testamento com a geração daquele por quem todas as coisas foram criadas. A glória do Evangelho ela excede não apenas a da lei, mas também a do mundo material. Jesus, em sua encarnação, tornou-se o princípio da nova criação de Deus. Ele é o primogênito de toda criatura, a cabeça e o arquétipo daquela nova criação que consiste daqueles que nascem de novo, agora dele. Isso é um mistério fantástico da palavra de Deus. Pense comigo para a gente finalizar. Como essa genealogia de Cristo, com seus variados antecedentes, destaca a unidade na diversidade da humanidade, inspirando-nos a reconhecer a nossa conexão com todos os filhos de Deus. Pense nisso. Ao refletir sobre a importância de Jesus como herdeiro de Davi e Abraão, como nós podemos entender melhor o nosso papel como herdeiros espirituais de uma promessa divina, conectando-nos à trajetória espiritual que remonta a esses líderes bíblicos. Vamos orar? Para a gente encerrar, e eu volto porque esse primeiro capítulo será 4 episódios. Tem bastante assunto para a gente conversar nesse primeiro capítulo de Mateus, tá bom? Senhor, inspirados na genealogia de Cristo nós somos. Ajuda-nos a valorizar a unidade que existe em todas essas variações, compreender nosso papel como herdeiros espirituais através de um novo nascimento na pessoa de Jesus, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo, que possamos crescer espiritualmente, refletindo a excelência de Cristo em nossas ações. Em seu nome nós oramos e cremos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. A gente volta em breve, tá bom? Te encontro no próximo episódio para a gente meditar mais na palavra de Deus. Até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.